Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Sou a professora Adriane e vou apresentar mais uma aula do programa Linhas do Conhecimento, que, seguindo os princípios de uma cidade educadora, transforma Curitiba em uma grande sala de aula. E hoje vamos conhecer mais um espaço da cidade de Curitiba que representa a história de um povo, o povo ucraniano. Mas, antes de iniciarmos, lembrando que em tempos de pandemia, porque ela ainda não acabou, mas logo, logo ela vai acabar, o uso de máscara e distanciamento entre as pessoas, o uso do álcool, isso ainda é muito importante. É importante para a vida. E sempre que possível, exercite esse hábito e assim ficaremos mais seguros. Vou dar um tempo para vocês higienizarem as mãos. Eu vou higienizar a minha aqui, preparar todo o material para as anotações e eu volto já.
Tudo pronto então? Lavaram as mãos, higienizaram as mãos, pegaram todo o material? Vamos então começar a nossa aula de hoje. Observe bem estas imagens. Praças de Curitiba. Isso mesmo, o nosso assunto de hoje vai ser sobre uma praça, a Praça da Ucrânia. A praça, mas o que é uma praça? Mas antes temos aqui a Praça 29 de Março, a Praça do Japão e aqui a praça que nós vamos conhecer hoje, pedacinho por pedacinho. A Praça da Ucrânia apresenta a memória de um povo, a memória do povo ucraniano. Mas o que é uma praça? Vocês sabem o que é uma praça? Praça é um local de beleza e memória, isso mesmo, que compõe a alma da cidade. Em uma praça encontramos marcas e belas paisagens. É um espaço de lazer aberto à população para praticar exercícios, para praticar atividades esportivas, eventos musicais, passeios, piqueniques, sentar em um banco e simplesmente conversar, caminhadas, socialização entre as pessoas. Estas ações são realizadas pela comunidade. É um espaço urbano sem moradias. E quando pensamos em uma praça, logo imaginamos um espaço livre para pedestres e sem a presença de veículos. Já sabemos o que é uma praça. Agora nós vamos começar falando um pouco sobre a história do povo ucraniano. O povo ucraniano em Curitiba. Em busca de uma terra, olhem eles aqui, bem no comecinho da vinda deles para cá. Em busca de uma nova terra, trabalho, paz, prosperidade, fugindo da guerra, da servidão, da fome e com um sonho de ter uma vida melhor, muitas famílias imigraram para o Brasil. A imigração ucraniana para o Brasil começou bem lá atrás, no século XX, ou seja, lá entre 1895 e 1951, por esta época aí. Mas esta imigração ocorreu em 3 etapas. A primeira aconteceu antes da Primeira Guerra Mundial. A partir do período conhecido como a Febre Brasileira. A segunda leva de imigrantes que chegou ao Brasil, ele teve o período entre as guerras, entre a primeira e a segunda. E a terceira leva de imigrantes ucranianos ocorreu entre 1947 e 1951, fugindo da violência da União Soviética. As primeiras famílias, esse aqui foi o percurso que eles levaram lá, fizeram, lá da Ucrânia até aqui o Brasil. As primeiras famílias ucranianas chegaram de navio. Isso mesmo, mas a viagem não foi muito boa, não. As condições eram muito difíceis, não ofereciam muito conforto e os navios eram superlotados, como vocês estão vendo aqui na imagem. Nesse período da história, o Porto de Paranaguá recebeu muitas famílias de imigrantes ucranianos. A viagem da Europa para o Brasil era muito longa. Após a chegada, os navios ficavam atracados distante do porto para ficar ali alguns dias para ver se eles não tinham alguma coisa, alguma doença. Depois eles tinham a autorização para o desembarque.
Estas famílias deixavam o porto de Paranaguá e vinham para Curitiba. Olhem a forma como eles vinham para Curitiba. Isso mesmo, antigamente não tinha carro, né? Então eles vinham a cavalo, de carroça. Eles formaram aqui no Paraná algumas colônias. Isso mesmo, ao redor de Curitiba, no Paraná e também em Curitiba. Atualmente, o Paraná, ele tem a maior colônia ucraniana do Brasil. E a cidade, aqui, alguns imigrantes. Assim, bem lá no começo, eles formando as suas colônias. E a cidade de Prudentópolis, aqui no Paraná, é a cidade que mais tem ucranianos. Foi o município que mais recebeu imigrantes ucranianos lá no século XIX e XX. Prudentópolis é a terra mais ucraniana do país. Por isso, ali tem muitas coisas lá em Prudentópolis. Vale a pena visitar. Mas vamos voltar aqui, né, para a nossa aula em Curitiba. Vamos lá. E como todos que chegaram ao Brasil tiveram que reconstruir a sua vida. Passada a dificuldade de se adaptar à nova terra, conseguiram produzir o sonho europeu, a realidade camponesa em terras brasileiras. E aqui eu tenho uma curiosidade para vocês. Observe bem esta imagem. Esta imagem representa exatamente como era o formato das ruas em Curitiba na época em que os ucranianos chegaram. Em que os primeiros ucranianos chegaram. Bem diferente de hoje, não é mesmo? As primeiras famílias de imigrantes ucranianos no Paraná formaram uma grande comunidade na região do bairro Bigorrilho e Mercês. E para homenagear todos os imigrantes que aqui chegavam em meados do ano de 1960 aproximadamente, diversos povos em Curitiba, não só os ucranianos, desejavam que algumas das praças da cidade recebessem o nome do seu país de origem. Uma homenagem ao seu povo. Olha em Curitiba há anos atrás. Observem aqui a imagem. Bem diferente mesmo, não é mesmo? As famílias ucranianas que moravam em Curitiba também tinham esse desejo. O primeiro local escolhido, prestem atenção lá, foi esse aqui, a Praça 29 de Março. Era a praça onde atualmente é a Praça 29 de Março, foi o local escolhido. Só que ela era bem diferente e o seu redor também bem diferente. Mas com o crescimento da cidade, da população de Curitiba, iniciou-se a remodelação e reconstrução do centro da cidade, abrindo novas ruas e avenidas, sendo necessário a escolha de um novo local para a construção da praça. Então, em busca deste novo espaço, isso mesmo, os ucranianos saíram à procura de um novo local. Deram preferência, claro, para o bairro onde eles moravam. Ali, Mercês, Bigorrilho, encontraram um espaço que tinha o nome Largo Atílio Peixoto. Gostaram muito da localização, por ser num local alto e com uma bela vista panorâmica. Iniciou-se então a construção da Praça da Ucrânia. A inauguração oficial da praça aconteceu há 54 anos, lá pelos anos de 1967.
A Praça da Ucrânia está localizada no bairro Bigorrilho. Isso mesmo. Olhe que bela imagem. Esta praça está localizada entre as ruas Capitão Souza Franco e a Rua Padre Anchieta. A Praça da Ucrânia é um memorial em homenagem ao povo ucraniano. Mas antes de continuarmos, eu trouxe uma curiosidade para vocês aqui. Observem as duas bandeiras. Nós temos a bandeira do Brasil e a bandeira da Ucrânia. Curiosamente, tem o amarelo. Todas as cores em uma bandeira, ela tem um significado. Na bandeira do Brasil, significa as riquezas. E como vemos lá na letra do hino nacional, deitado eternamente em berço esplêndido. Isso nos diz que o Brasil é coberto por riquezas naturais, sobretudo o ouro e o minério. Já na bandeira da Ucrânia, o amarelo, que simboliza o trigo, que eu trouxe aqui para vocês, ele significa prosperidade. É muito interessante esse significado das cores, não é mesmo? E antes de sabermos, eu trouxe uma coisa aqui muito legal para vocês. E antes de sabermos um pouquinho mais sobre a praça, vamos fazer um tour pela Ucrânia? Mas nós não podemos ir até lá, né? Não precisa. Fiquem aí no conforto da casa de vocês. Eu vou ficar aqui e agora nós vamos para a Ucrânia conhecer um pouquinho deste país maravilhoso. Tudo bem? Eu volto já. Olá, hoje faremos um tour pela Ucrânia, país que está localizado no continente europeu, mais especificamente na Europa Oriental, também conhecido como Leste Europeu, e faz fronteira com a Rússia, Bielorrússia, Polônia, Eslováquia e Hungria. A Ucrânia é considerado o celeiro da Europa devido à fertilidade de suas terras. A agricultura é a maior base econômica do país, sendo um dos mais importantes países do mundo neste setor. Em 2018, o país era o maior produtor do mundo de semente de girassol e também de óleo de girassol. Tem um setor de manufatura bem desenvolvido, especialmente na área de aeronáutica e equipamentos industriais. A Ucrânia produz quase todos os tipos de veículos de transporte e naves espaciais. Os aviões Antonov e Kras, por exemplo, são exportados para muitos países. O país é composto por 24 províncias, uma república autônoma, Crimeia, e 2 cidades independentes, Kiev, que é a capital e a maior cidade, e Sebastopol. A Ucrânia é uma república que tem um sistema de governo semipresidencial, com os poderes legislativo, executivo e judiciário separados. Nesse modelo de governo, o presidente é eleito pelo voto direto e partilha o poder executivo com um primeiro-ministro e um gabinete. Com uma área de 603.700 km², a Ucrânia é o 44º país do mundo em território. A língua oficial da Ucrânia é o ucraniano, porém o russo também é muito falado. O seu alfabeto é cirílico, também conhecido como ázbuca. É um alfabeto cujas variantes são utilizadas para a grafia de 6 línguas nacionais eslavas, além de outras línguas extintas. A religião dominante é o cristianismo ortodoxo oriental, que influenciou fortemente a arquitetura, a literatura e a música do país. O clima da Ucrânia é, em sua parte, temperado continental, embora se possa encontrar um clima mediterrâneo na costa meridional da Crimeia. Os invernos são particularmente frios no interior, os verões são particularmente quentes no sul. A paisagem ucraniana é formada principalmente por planícies férteis ou estepes,
e planaltos atravessados por rios que correm na direção sul e escoam no Mar Negro e no pequeno Mar de Azov. A Constituição ucraniana garante o acesso à educação gratuita para todos os cidadãos ucranianos. O ensino secundário geral completo é obrigatório nas escolas públicas. O ensino superior também é gratuito nos estabelecimentos de ensino mantidos pelo governo. O artesanato da Ucrânia tem longa tradição e é de notável complexidade. Dos bordados, xilogravura, pintura de bonecas e de ovos típicos chamados pesanka. No esporte, a Ucrânia tem um legado de centenas de estádios, piscinas, ginásios e muitas outras instalações esportivas. O esporte mais popular do país é o futebol. A Ucrânia desenvolveu grande riqueza cultural e isso se reflete nas personalidades do país, constituída por um grande número de poetas, artistas plásticos, cineastas, pintores e atores, como, por exemplo, Clarice Lispector, escritora e jornalista. Seu nascimento ocorre durante a viagem de imigração da família em direção à América. Helena Collodi, renomada poetisa, nasceu em Cruz Machado, Paraná. Seus pais nasceram na Galícia Oriental, Ucrânia, mas se conheceram no Brasil, onde se casaram. Em Curitiba, temos o Memorial da Imigração Ucraniana, localizado dentro do Parque Tingui. É uma homenagem a este povo pelas contribuições à cultura do nosso estado. Foi inaugurada em 26 de outubro de 1995, em homenagem ao centenário da imigração ucraniana. O memorial possui um palco e uma peçanca gigante, feito pelo artista Jorge Seratiuk. Manifestações folclóricas e festas típicas da etnia acontecem com o apoio da Fundação Cultural de Curitiba e da comunidade ucraniana, como, por exemplo, a bênção dos alimentos no sábado de Aleluia, a Festa Nacional da Ucrânia em agosto, a Festa da Colheita em outubro e a Festa de São Nicolau em novembro. E o que vocês acharam? Que país belíssimo, não é mesmo? Mas pena que muitos saíram de lá, mas aqui também nós temos muitas coisas que eles nos trouxeram. Uma delas, vamos lá para a praça agora, que eu vou mostrar cada pedacinho dela agora, combinado? Vamos lá. Como ela é um memorial ucraniano, visitando o espaço, encontrei um homenageado. Sim, Taras Shevchenko. Ele é um poeta muito, muito importante para os ucranianos. Mas, afinal, vamos contar um pouquinho da história dele? Taras Shevchenko é considerado o mais importante poeta ucraniano de todos os tempos e se destaca com a sua obra grande e poética Kobzar. O poeta revela um extraordinário amor à sua pátria, a Ucrânia. Ele trabalhou pela educação e liberdade de seu povo. Descreve em suas poesias as belezas e os encantos da terra ucraniana. Então agora vamos explorar um pouquinho. Eu tenho mais uma imagem dele aqui, ó. Taras Shevchenko é um grande poeta. Mas vamos explorar cada pedacinho da praça? Vocês vão ver que ela é muito bonita. Mas vamos começar pelo chão? Olha lá. A pavimentação usada na calçada é o petit pavé. Aliás, aqui em Curitiba encontramos muitos lugares com essa pavimentação. Petit pavé também é conhecido como mosaico português, que significa pequeno pavimento.
Estas pequenas pedrinhas se encaixam muitas vezes formando desenhos. E quem visita Curitiba tem o prazer de caminhar nas longas calçadas cheias de recorte de pedrinhas. É uma espécie de quebra-cabeça. Além do charme e beleza que elas dão à cidade, os desenhos que formam carregam belas histórias. Ali na praça, o Petit Pavé está representando o ponto cruz ucraniano, que faz referência à paixão do povo ucraniano pelo bordado. Na praça, que interessante isso, não é mesmo? Ah, mas agora eu aposto que vocês vão gostar. Explorando a praça, encontrei nada mais, nada menos que o parquinho. Que legal isso, não é mesmo? Que maravilha brincar. É através do brincar que nós aprendemos. Podemos aprender brincando? Claro que sim, e é muito mais divertido. E experimentamos o mundo e todas as suas possibilidades. Vocês sabiam disso, né? Eu sei que vocês sabiam. Explorando mais um pouquinho, vejam lá, encontramos uma parte um pouco mais séria. Lembram lá no começo que eu disse que eles tinham muita dificuldade e estavam enfrentando muitos problemas lá na Ucrânia, por isso que eles vieram? Sim, esta encantadora praça também faz uma homenagem aos mortos pela fome. A grande fome. É um período meio amargo, é uma calamidade promovida contra os ucranianos há mais ou menos 100 anos atrás, que causou a morte de milhões de ucranianos por falta de alimento para o seu povo. Esse foi um dos motivos pelo qual muitas famílias deixaram a Ucrânia e tudo que tinham lá. E fugiram não só para o Brasil, como também para outros países. Mas o Brasil acolheu muito bem estas famílias, não é? E assim eles foram progredindo. E andando um pouquinho mais, vejam o que é que eu encontrei. Muita coisa mudou lá de Curitiba, lá daquelas imagens que eu mostrei para vocês, lá do passado mudou muitas coisas. Afinal, se passaram 170 anos, sabia? Agora observem nessa imagem a luminária. Antigamente a preocupação da população era garantir a luz nas ruas, a fim de que as pessoas pudessem andar com segurança à noite. Mas hoje, além da segurança, a iluminação da cidade tem um papel bem maior. Vocês sabiam que algumas luminárias aqui de Curitiba têm alguns sensores? Sim! Esses postes, eles são inteligentes. Eles podem ver a temperatura, eles podem ver a poluição, e quanto aquele poste está gastando de energia, qual é o seu consumo. E a luminária que nós estamos vendo são os chamados postes republicanos. Em estilo colonial, nos dá a impressão de que a peça é muito antiga, mas é apenas uma réplica. Nossa, eu estou encantada com tantas belezas que tem lá na praça. Andando um pouquinho mais e falando em beleza, encontramos também flores, árvores. Vocês sabiam que o cultivo das flores transmite suavidade, paz, tranquilidade e calma, e também alegram os olhos. Isso mesmo. E por falar em beleza, olhem lá. Será que vocês conseguem identificar que passarinho que eu achei lá? Então, em meio a uma floresta de prédios de concreto, olha lá, de cimento armado, olha lá o que eu encontrei.
observando todos lá na praça? Um bem-te-vi. Apesar de todo esse movimento, ele estava lá. E também esses pássaros embelezam toda a nossa cidade. Eu fotografei, pude fotografar esse charmoso bem-te-vi. O bem-te-vi é uma das aves mais populares do Brasil. Quanta coisa, não é mesmo? Mas olhem na imagem. Falando com vocês, lembrei que em Curitiba tem mais um espaço que faz uma homenagem ao povo ucraniano e os seus descendentes. Esses descendentes de ucraniano, eles preservam elementos antigos da cultura ucraniana. Em Curitiba temos este espaço que foi construído para homenagear, além da Praça da Ucrânia, né, os ucranianos. Ele foi inaugurado lá pelos anos de 1990. O Memorial Ucraniano, ele foi inaugurado para homenagear o centenário da chegada dos primeiros imigrantes ao Brasil. Esse memorial está localizado dentro do Parque Tingui, onde encontramos uma réplica. Uma réplica da igreja São Miguel Arcanjo. A original, né, está lá na cidade de Malé. Ela foi feita quando os primeiros ucranianos chegaram e fizeram a colônia lá naquela cidade. Isso mesmo, ela está localizada bem pertinho aqui de nós. Mas ela foi construída por imigrantes ucranianos por volta lá de 1899. Ela é muito antiga e concluída, vejam lá, em 1903. Toda em madeira encaixada. Isso que é muito legal, tem muitos poucos pregos. Elas eram encaixadas as madeiras. Isso mesmo. E toda a estrutura se mantém até hoje, originalmente. Mas vamos conhecer um pouquinho desse espaço aqui de Curitiba? Vamos conhecer o Memorial Ucraniano. Sim, vamos até lá? Não, eu trouxe um pequeno vídeo mostrando cada pedacinho dele para vocês. Combinado? Vamos assistir juntos e eu volto já. Hoje o programa Linhas do Conhecimento vai levar você para conhecer o Memorial Ucraniano de Curitiba. Localizado dentro do Parque Tingui, em Santa Felicidade, o Memorial Ucraniano foi inaugurado em outubro de 1996 para homenagear o centenário da chegada dos imigrantes a Curitiba. Logo na entrada, um portal convida todos que chegam a desvendar os mistérios dessa cultura. A principal atração é a réplica da antiga capela de São Miguel da Serra do Tigre, situada na cidade de Malé, interior do Paraná. Ao lado da capela está o campanário, que é uma torre especialmente desenhada para abrigar os sinos da igreja, simbolizando a integração à nova terra e a importância da religião como mantenedora da unidade cultural. Numa casa típica da arquitetura ucraniana, funciona a loja onde são vendidos produtos artesanais típicos da Ucrânia. Próximo ao campanário tem uma peçanca gigante, feita pelo artista Jorge Seratilki. Dentro da igreja há uma exposição permanente de peçancas. A palavra peçanca ou pisanka provém do verbo ucraniano pisat, que quer dizer escrever. As peçancas são ovos de aves pintados à mão, onde os desenhos são símbolos que representam a saúde, a vida e a prosperidade. Esses ovos coloridos trazem uma simbologia dentro da cultura ucraniana. Segundo a tradição, eles devem ser produzidos na última semana da Quaresma. E no domingo de Páscoa são levados à igreja para as bênçãos. Essa é uma arte muito antiga, uma tradição verdadeiramente milenar deste povo.
No memorial, há também um palco ao ar livre, onde são realizados eventos culturais, apresentações de danças típicas e demais festividades, como a Bênção dos Alimentos, a Festa Nacional da Ucrânia e a Festa da Colheita. Esse foi mais um vídeo do programa Linhas do Conhecimento, tornando a sala de aula do tamanho de Curitiba. Que espaço belíssimo, não é mesmo? Eu adoro ir lá. Quando vocês tiverem oportunidade, vão lá. E com a construção da primeira, com essa construção dessa primeira igreja ucraniana, se iniciou a vida cultural e as tradições, preservando a memória da Ucrânia em terras brasileiras, diminuindo assim a saudade da Ucrânia. Porque eles tinham muitas saudades. A comunidade ucraniana mantém algumas tradições até hoje. Os grupos folclóricos expressam toda essa cultura. E eu trouxe aqui um pedacinho desta cultura para vocês. Sim, um grupo folclórico dançando lá no memorial. Vamos assistir? Eu volto já. Viram? Essa apresentação foi lá, feita pelo grupo folclórico Poltava, no Memorial Ucraniano, em homenagem ao povo ucraniano. Mas falando em homenagem, falando em memorial, olha só o que tem lá. Sim, uma peçanca gigante confeccionada em bronze. Mais uma forma de homenagear os ucranianos. Quanta coisa, não é mesmo? Aqui na mesa eu tenho peçancas. A peçanca é um ovo colorido à mão. E de origem eslava. Simboliza a vida, a saúde e a prosperidade. Eles eram para presentear as divindades. Mas agora, lá na época da Páscoa, eles são dados, ofertados aos familiares e aos amigos, em uma homenagem, tá? Aqui, prestem atenção, olha que legal. Aqui nós temos um ovo de avestruz. Isso mesmo, grandão, né? Eu nunca tinha visto um bem de pertinho. Aqui nós temos um ovo de pato,
feito uma pêssega. E aqui nós temos um ovo de galinha e um ovo de codorna, bem pequenininho. Mas eu tenho só uma coisinha para contar para vocês. Estes ovos aqui foram feitos pela mesma pessoa que fez esse que vocês estão vendo ali na televisão, nesta imagem. Pelo Jorge e pela Yara Serachuk. Então, eles fizeram esse e eles fizeram esse daqui que vocês estão vendo. Aí, eu trouxe bem de pertinho aqui para vocês verem as pêssegas que estão aqui. Lindas, não é mesmo? Uma grande homenagem, uma grande herança que os ucranianos nos deixaram. Quanta coisa, não é mesmo? E voltando lá para a praça, nós também podemos encontrar uma feira noturna. Sim, com muitas coisinhas boas, gastronomia típica, artesanato e muitas outras coisas, tá bom? Agora eu vou testar a sua memória em uma atividade. Então vamos lá, tem umas perguntinhas para ver se vocês guardaram todas as informações que nós tivemos aqui na nossa aula. Vamos lá. Em qual continente está localizado o país da Ucrânia? Continente americano, continente africano ou continente europeu? Essa é difícil, né? Mas olhem lá. O continente europeu. Próxima pergunta. É bem rapidinho, hein? É para ver se vocês estão ligadinhos lá. Em Curitiba tem um memorial ucraniano. Isso é falso ou verdadeiro? Essa tá fácil. Verdadeiro, memorial ucraniano lá no Parque Tingui. Vamos lá. As primeiras famílias de imigrantes, presta atenção, da Ucrânia se instalaram em quais bairros da cidade de Curitiba? Bigorrilho e Mercês? Portão e Santa Quitéria? Santa Felicidade e Mercês? Vamos lá, atenção, eu dei uma dica, né? Não posso dar dica para vocês. Sim, as primeiras famílias se instalaram no bairro Bigorrilho e Mercês. Vamos lá? Mais uma. O que é uma pêssega? Isso aí eu sei que vocês sabem, porque eu acabei de falar na nossa aula. Vamos lá. Uma pêssega é uma comida ucraniana? Não. Eu vou dando a resposta já, né? Um traje típico ucraniano? Ou um ovo colorido pintado à mão? Nós temos aqui a resposta. Uma pêssega é um ovo colorido pintado à mão. Legal isso, né? Vocês estão acertando? Tá difícil? Tá fácil? Vamos lá. Quem foi Taras Shevchenko? Um cantor? Um poeta? Ou um pintor de pêssega ou alguma outra coisa? Vamos ver. Sim, Taras foi um pintor? Não, foi um poeta. Quem está acertando mais aí? É bem rapidinho, porque isso daqui é bem para eu ver como é que está a memória de vocês. Vamos lá para mais uma? Em qual bairro está localizada a Praça da Ucrânia? Essa é fácil, porque eu falei o tempo todo no bairro, certo? Bairro Bigorrilho? Tá no centro? Ou tá lá no Cabral? Vamos ver a resposta, atenção. Isso mesmo, o bairro Bigorrilho. Quem acertou mais? Quem errou mais? Quem não soube algumas? Vamos lá? Que aula extraordinária, não é mesmo? Quantas coisas bonitas! A praça é um sonho. Isso mesmo, a praça é um sonho que se tornou realidade pela comunidade ucraniana. E assim, nós terminamos a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado desta aula. Eu espero que vocês tenham acertado muitas perguntinhas que foram bem fáceis que eu fiz, certo? E logo, logo nós vamos nos encontrar, combinado?
Por enquanto, fiquem em casa, fiquem seguros. E eu deixo aqui o meu abraço, o meu beijo e a minha imensa saudade de vocês. Até já que nós vamos nos encontrar.